Eu sempre digo, Senhor, tua palavra já está aberta. E concede a nós, ó Deus, um tempo para edificação, para que a gente possa aprender e sairmos daqui com as nossas vidas transformadas. A nova vida em Cristo Jesus. O nosso motto é Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias, ou os seus celulares, como quiserem, nesse texto espetacular de Efésios 4:17. 4:17 a 24 nós vamos ler. E ele será o texto norteador da nossa EBD desta manhã. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu vou pedir à igreja que leia comigo aqui, de novo, os versos 22, 23 e 24, todos juntos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É realmente um texto riquíssimo, como nós veremos. Algo de espetacular. Aqui Paulo vai nos falar especificamente de uma nova vida e sobre uma nova maneira de o crente viver. Uma nova vida e uma nova maneira de o crente viver. Deixando claro que o Evangelho do Senhor Jesus não só nos trouxe o perdão, mas ele também nos traz uma efetiva mudança de vida. Nós vimos, pelas aulas passadas, que o capítulo 4 inicia a parte prática dos ensinamentos de Paulo na carta aos Efésios. Nós vimos o seguinte, do capítulo 1
do capítulo 4, dos versos 1 até 6, nós vimos a unidade do Espírito. Lembram-se? Há somente um corpo e um Espírito. É a unidade da fé. Nós vimos na sequência, através da aula do pastor Ion, que o Senhor Deus distribuiu dons espirituais em Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O Senhor Deus distribuindo para nós dons ministeriais, que Ele considerou, distribuindo dons espirituais e também dons operacionais. E na semana passada, que eu não pude vir, o Toninho antecipou o final do capítulo 4, dos versos 17 até 32, falando da ética cristã e os relacionamentos, para que não venhamos a entristecer o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Lembram-se? Como andar com ética? Qual é o nosso dever moral, o nosso comportamento daqui para frente? Isso nós já vimos. E hoje nós vamos ver Paulo orientando a igreja sobre um novo modo de vida. E nós temos que, desde já, perceber que Paulo inicia o verso 17 colocando algo de uma forma muito interessante. Olha só. Ele coloca assim: isso posto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Paulo inicia sua fala de forma negativa, vocês perceberam? Nós somos convidados a não mais viver como vivem os gentios. Quem eram os gentios? Eram basicamente aqueles povos que habitavam Éfeso. Eram algumas comunidades consideradas não judias. Eles eram partos, medos, persas, elamitas, mesopotâmios, egípcios, líbios, sírios. Dentre outros. Essa relação aqui eu peguei de Atos 2. No dia em que houve a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Basicamente, este era o povo da Ásia. Eles eram gentios. Eram povos que na época de Paulo já se encontravam debaixo do Império Romano. E por essa razão eram considerados gregos. Gregos. Por quê? Porque as leis eram romanas em razão do império. O exército era romano em razão do império. Mas a religião, a filosofia, o estilo de vida romano era absolutamente grego. Então, os cidadãos de Éfeso eram gentios na sua essência. E com a conversão que ocorreu, eles foram chamados então a mudar de vida. E é com base nisso que Paulo
inicia essa questão a partir do verso 17. Paulo vai nos ensinar que, em outras palavras, o Evangelho não só trouxe a doutrina para apoiar a fé e também trazer as bênçãos espirituais, mas foi o Evangelho responsável pela mudança de vida e também o estilo e o modo de andar de todas aquelas pessoas. E Paulo fala aos Efésios que há duas formas de viver, somente duas formas. A primeira forma é aquela equiparada à dos gentios. A dos gentios, afirmando que eles não estão em Cristo. Isso é forte. E porque eles não estão em Cristo, eles não estão vestidos com a roupa do velho homem, mas estão vestidos com a roupa ao contrário, né? Como eles não estão em Cristo, eles estão vestidos com a roupa do velho homem e não com a roupa do velho homem. A segunda forma que Paulo aborda aqui é que existe um estilo de vida para os filhos de Deus. E esse estilo de vida é para aqueles que estão em novidade de vida, em Cristo, vestindo a roupa do novo homem. É o que nós vamos ver nesta manhã, basicamente nas explicações dessa epístola. Logo, Paulo vai fazer aqui um contraste entre como era antes e a partir de agora, como é o depois. E ele coloca a seguinte situação para nós. Lembram como era antes? Vocês lembram como era antes a sua vida? Isso ele já explicou para nós, quando estudamos aqui o capítulo 2. Aliás, fui eu que dei essa aula. O capítulo 2 mostra exatamente quem éramos. O capítulo 2 começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha o antes. O que éramos? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembram-se? Esse foi o antes. O que éramos? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, como uma manada, lembram-se? Desorganizados. O que éramos? Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, conduzido por um espírito que não é o Espírito de Deus. Lembram-se? O que éramos? Nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo os desejos da carne. É assim que éramos. O que éramos? Éramos filhos da ira de Deus, porque estávamos debaixo da ira do Senhor. Lembram-se? O que éramos? Éramos incircuncisos, separados de Israel e estranhos às alianças de Deus. Capítulo 2, versos 11 e 12. Lembram-se? Só que a partir de agora, a partir do capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo vai ampliar este quadro. Ele vai deixar tudo isso mais claro e vai fazer uma análise mais profunda de como deve ser a nossa caminhada com Jesus.
E Paulo inicia o verso 17, falando o seguinte: por causa de tudo isso, nós não podemos mais andar como andávamos antes. Isto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E aqui temos um hebraísmo. Para o judeu, andar significa a mesma coisa que viver. Logo, a primeira observação que Paulo nos faz é no sentido de que a igreja em Éfeso não mais viva como vivem os gentios. Isso é forte. Não é só andar com a nossa roupinha, com o nosso cabelo. Não. É viver. Não vivam como se estivessem vestindo a roupa deles. Eu parei aqui na hora que eu meditava sobre esta aula, sobre o não. Não viva, não ande. O não é algo bem curioso. E a Bíblia nos revela vários nãos. Já pararam para meditar? Lembram-se? Não matarás? Não roubarás? Não furtarás? Não cobiçarás? Não mentirás? Não terás outros deuses? Não se aparte a mulher do seu marido. Não deixe o seu marido a sua mulher. Não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o teu espírito. E agora Paulo diz, vocês não devem andar como eles andam. Isso é interessante. O não é muito forte na palavra de Deus. E não é brincadeira. Não é não. E o interessante é que esse não andar como também andam os gentios, é dito para a igreja. Paulo está falando para nós, irmãos. Infere-se, portanto, que Paulo vê alguma possibilidade de o crente, em alguma oportunidade da vida, estar vestindo uma roupa errada. Uma camisa que não é a camisa do novo homem, mas é a camisa do velho. Paulo diz, olhem, não façam mais isso. Lembrem-se de quem vocês pertencem. Vocês pertencem a Cristo. Vocês estão vestindo a roupa do novo homem e vivendo como Ele ordenou que vocês vivam. É duro, hein? Quando você lê o texto pela primeira vez, você diz, tranquilo, já entendi.
Facinho esse texto. Mas não é tão fácil assim, não. O texto, queridos, estabelece uma diferença gritante entre o modo de vida deles, dos gentios, e o modo de vida dos filhos de Deus. E Paulo vai nos dar 4 orientações. 4 grandes exemplos sobre o modo de vida negativo dos gentios. E o primeiro está aqui. Fui eu que passei? Foi? O primeiro está aqui, queridos. É o verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Aonde eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. É mais ou menos assim, os gregos se achavam. Eles se achavam. Eles pensavam que eles eram a última bolacha do pacotinho. Eles se gloriavam da sua filosofia e dos seus filósofos. Paulo não nega a cultura helenística. Paulo sabe que é na cultura helenística que está o berço da arte, o berço da literatura, o berço da democracia. Platão, Sócrates, Aristóteles, não, ele sabe. Mas Paulo afirma que a vida deles era cheia de vaidade. É assim, quando você estuda Eclesiastes, você sabe o sentido da palavra vaidade. Significa inútil, é um vazio. A vida deles era inútil, porque era apoiada no próprio ego, apoiada no próprio pensamento deles, e distante dos propósitos do Deus verdadeiro, mas sustentada na mitologia, sustentada na futilidade dos deuses do Olimpo. Vocês lembram? Deuses, parte humanos, partes bestas, animais. Onde essas criaturas híbridas se relacionavam. Pais com filhos, mães com suas filhas e assim sucessivamente. Leiam a mitologia. Inútil. Uma lenda. Uma farsa. Não obstante a cultura helenística. Entenderam? Paulo vai espremer a porca. Ele está com aquela chave, né, de boca e vai apertar a porquinha. O segundo grande exemplo que Paulo nos traz é o seguinte, é o que está no verso 18. Não andeis, como também andam os gentios, obscurecidos de entendimento. Eles tinham suas mentes focadas na escuridão. Eles se consideravam iluminados, cheios de conhecimento, mas andavam longe de Deus. Podemos afirmar que andavam em trevas. Em outras palavras,
eles mantinham-se alheios à vida de Deus. Eles eram absolutamente religiosos, né? Eram. Eles até tinham um panteão. Paulo ficou impressionado quando visitou Atenas. Muito vejo que vocês são bem religiosos. Essa declaração está lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vocês são bem religiosos. Porém, não adianta a religiosidade. Ela é inútil. E em Éfeso não era diferente. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano depois de Roma. Tinha 250 mil pessoas morando lá. Eu tive o privilégio de caminhar nas ruas de Éfeso e entrar na biblioteca, entrar nos templos e verificar a grandeza daquilo tudo. Eu estou aqui com a Derlene na frente da biblioteca de Celso. Está lá a ruína. A maior biblioteca do Império Romano fora de Roma. 12 mil pergaminhos. Só que em Éfeso, apesar de toda a cultura, eles realizavam o que se chamava o culto do imperador. E diziam, César é o Senhor. É isso. Eles participavam de cultos de mistérios, de origem egípcia, no templo do deus Serapis. Porque era tão grande a cidade que os visitantes egípcios, partos, medas, construíam seus templos lá. E tudo isso podia ser utilizado. E eles frequentavam. Eles participavam dos cerimoniais de prostituição no templo da deusa Artemis, onde as mulheres comuns e as sacerdotisas realizavam sexo ritualístico, com a finalidade de se tornarem férteis. E não se enganem, isso é até hoje assim. Tem muitos que se sentem iluminados. Portadores do grau 33. Um pingo basta, né? Para entender o que eu estou dizendo. Isso persiste até hoje, irmãos. Não é um privilégio dos efésios. Isso vem pela história da humanidade, vem caminhando e chega até os nossos dias. Se acham religiosos, porém alheios à vida de Deus. Isso. Oi. Isso não tem tudo a ver com os judeus da nossa atualidade? Tem. Porque cada vez que eu conheço mais dos judeus, do judaísmo, eu vejo isso. Homens que são iguais ou piores que aqueles que não conhecem a Deus, bocas imundas, práticas, nada a ver, só tem a religiosidade. É isso daí, Silvia. Vivemos sim. É isso mesmo.
se acham extremamente entendidos. São capazes de dizer, como que você pode falar do meu povo, você nem fala hebraico? Como que você se arrisca a falar de mim? Você não conhece Isaías. Você não conhece Jeremias. Aliás, você não sabe ler o meu idioma. Como é que você se aventura a fazer tudo isso? É assim mesmo, Silvia. Queridos, sermão de hoje à noite, Romanos 10, em complemento. Está aí. Não mais andeis como também andam os gentios, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. O coração do crente adora o Criador. Mas o coração do grego, o coração do gentil, ele adora coisas. Ele adora criaturas. E Paulo afirma na carta aos Romanos, objeto dos sermãos que o pastor tem domingo após domingo ministrado. Sim, eles sabem da divindade de Deus. Eles sabem. Porque a divindade de Deus claramente se reconhece por meio das coisas criadas. Isso significa dizer que eles têm entendimento. Eles têm conhecimento, mas não glorificam a Deus. Quando pegamos aqui a carta aos Romanos, é exatamente isso que a gente lê. Eles têm conhecimento de Deus. Estou em Romanos 1:21, não precisam abrir, mas é só para lembrar. Eles têm conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus é. E nem lhe dão graças. E por causa disso, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. O coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não é assim? Os gentios vangloriam-se na sua própria glória do conhecimento, criaram outros deuses e religiões consideradas absolutamente inúteis. Por causa da ignorância que vivem, ignorância essa alimentada pela dureza do coração, é interno. Um coração obscurecido, insensato, escuro, em trevas, sem luz. Quarto grande exemplo do apóstolo Paulo. Paulo afirma que, em face disso, eles se tornaram insensíveis. Insensível é a pior coisa que pode acontecer. Sabe o que é? É indiferente, tanto faz. É ser incapaz de reagir.
incapazes de reconhecer Deus, é sem emoção, é sem sentimento, é tornar-se frio, é um morto-vivo. E por causa disso, entregaram-se à dissolução. O que é dissolução? É quando você dissolve uma sociedade, dissolve um casamento, você extingue ele. Por causa disso, o que acontece? Você dá aso à extinção, você vai se extinguindo dia após dia. Você vai abrindo mão da ética, lembra a aula do Toninho? Você vai abrindo mão da ética, você vai abrindo mão da sua disciplina moral, você vai abrindo mão daqueles padrões aceitáveis. E o pior, para com avidez, cometerem impureza. A palavra avidez não está aqui por acaso. É mais ou menos assim. Avidez é o desejo ardente e incontrolável de fazer alguma coisa. Algo desmedido. Você vai perdendo o teu controle e você vai então cometendo toda sorte de impureza. Em outras palavras, Paulo diz que os gentios perderam o referencial da vida. Ele vai mais longe, eles também perderam a vergonha, eles não se incomodam mais. E por isso vão contrariando os princípios absolutos de Deus. Porque é verdade, sem Deus, tudo torna-se relativo. Sem Deus, não há certo e não há errado. Sem Deus, cada um decide o que é melhor para a sua vida, então nós vamos seguindo. Eles tinham várias mulheres, eles se entregavam à prostituição dentro do templo. Se davam em homossexualidade. Quase todos os deuses greco-romanos eram ninfos. Essa é a natureza dos gentios. E se os gentios agem assim, é porque eles estão vestidos com a velha roupa do homem. Eles são vaidosos, cheios de ego, obscuros de entendimento, ignorantes quanto à vida em Deus, por causa do coração petrificado, repleto de impureza moral, ética, e desprovidos do referencial divino, o que é o pior. E a grande conclusão de Paulo é aquela do capítulo 2. Se não fosse a graça, Deus, se não fosse a misericórdia, Paulo falou isso no capítulo 2. Permaneceríamos portando a imagem caída de Adão. Carregando a estrutura genética de Adão. O DNA de Adão. É o DNA do primeiro homem corrupto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, o que ele fez? Ele interveio em nosso favor.
E mudou o curso da nossa vida. Não só o nosso coração, mas como o curso da vida, que é o foco hoje aqui da aula. Despojando-nos do velho e revestindo-nos do novo homem, gente. E agora, como vocês estão, nós estamos vestidos do novo homem com a nova roupa. É necessário, portanto, que nós andemos em novidade de vida. E aqui ele para e coloca a seguinte interjeição. Foi assim que vocês aprenderam, não foi? Foi isso que vocês ouviram, não foi? Vocês foram instruídos assim. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Não é isso? Não é isso que estamos fazendo aqui, domingo após domingo, dia após dia? É isso mesmo? Nós já ouvimos, né? Nós cremos. Nós professamos nossa fé, não é? Estamos firmes. É necessário, queridos, fazermos uma reflexão aqui. E parece que Paulo para aqui justamente para fazer uma checagem do nosso interior. Ele faz isso com os Efésios. E é sempre bom nós reexaminarmos nossa conversão. Muitos aqui nasceram dentro da igreja, né? Eu conheço. Meu filho nasceu dentro da igreja. Muitos aqui nasceram. Já tem uma longa caminhada, né, com Jesus. Outros tomaram a decisão no curso da vida, não é? Meu caso. Conheci o Senhor Jesus, eu tinha 38 anos de idade. Foi no curso da vida. Eu sei muito bem o que é o antes e o depois. Mas já tenho alguma experiência com o Senhor Jesus, afinal são 30 anos. E alguns estão iniciando hoje, né? Não importa o tempo, queridos. É sempre momento de fazermos a nossa checagem. É necessário fazermos o nosso checklist. É muito importante fazermos isso para a nossa caminhada na vida cristã. E didaticamente, Paulo se utiliza daqui para frente de uma imagem do cotidiano. É muito comum para nós essa figura. A nossa caminhada com o Senhor Jesus. Ele se refere àquele hábito que temos de trocarmos de roupa diariamente. Vocês sabem como é. Como as coisas ocorrem. Quando chegamos em casa depois do trabalho, não é assim? Nós vamos tomar um banho, né? Tomamos um banho e colocamos uma roupa limpa. O que fazemos em primeiro lugar? Tiramos a suja. Na sequência, tomamos o banho, nosso sabonetinho, ficamos limpinhos.
E depois colocamos uma roupa limpa, cheirosinha, fresquinha. É isso? É. E nós fazemos isso todos os dias. E é o que o texto fala daqui para frente nos versos 22, 23 e 24. A primeira orientação está no verso 22, queridos. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Diz que com relação ao passado nosso, nós temos que nos despojar do velho homem. Ou seja, nós temos que tirar essa roupa suja. A segunda orientação está nos versos 23. E vos renovei no espírito do vosso entendimento. Ou seja, nós temos que tomar o banho e promover a limpeza do nosso corpo. E a terceira orientação, que é a visão celestial de tudo isso, está no verso 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós temos que vestir a roupa limpinha e cheirosa. Nós temos que fazer isso todos os dias. Esse é o poder do Evangelho. De onde Paulo tirou essa ideia? Eu li a vida e o pensamento de Paulo. Ele não tirou isso do nada. Ele era um fariseu. Lembram-se, ele estudou com Gamaliel. Paulo conhecia a Misrá. Ele conhecia as tradições rabínicas. Ele conhecia. Ele conhecia o Talmud, os ensinamentos rabínicos. Ele conhecia a Mikvaot. Ele conhecia as leis de purificação que estão no Antigo Testamento. Vai se purificar, vai se lavar, vai tomar seu banho, vai se renovar. E da mesma forma que um judeu tinha que se submeter à purificação, olha, quando da sua conversão ao judaísmo, despojando-se da roupa suja, entrando na mikvê, que é essa piscina, que tem toda uma instrução, tem 7 degraus para subir, 7 degraus para descer, a água tem que ser corrente. O que ele fazia quando ele entrava na mikvê? Ele se despojava da roupa suja. E depois ele entrava nu e renovava-se com a purificação da água, da Mikvaot, que era um ensinamento de Deus sobre isso. E depois que ele saía, ele se revestia da sua roupa limpa, uma nova vida para com Deus daqui para frente. E portanto, Paulo mostra ao novo crente, agora em Cristo, que ele deveria tirar a roupa suja e se vestir da roupa limpinha, depois que ele vinha a ser batizado. Entenderam? Ali é a Derlene, em Éfeso. E atrás,
A piscina de purificação, ela existe mesmo, está lá. Então o ritual existia. É daí que Paulo tirou a ideia. O verso 22, queridos, nos mostra que a nossa velha natureza, a imagem do velho homem, é uma imagem inclinada para o mal. Está escrito aqui. Você tem que se despojar do velho, porque este velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. A Bíblia afirma que depois da queda de Adão, a natureza adâmica, totalmente corrompida, foi herdada por nós. Por isso que nós somos vaidosos, egoístas, com a mente obscurecida, ignorantes com relação a Deus e impuros. Nós podemos até disfarçar. Que afinal de contas, né, somos bem educados. Somos politicamente corretos, né? Ninguém sabe o que eu faço no escuro, sabe? Não. Mas Deus sabe. E é fato, queridos, que essa natureza advinda do velho homem, apesar da nossa salvação em Cristo, ela ainda nos corrompe. Porque ela está presente e ainda atua em nós. É por isso que Paulo nos diz no verso 22 que nós temos que despojar dela. Eu fui procurar essa palavra despojar. Significa literalmente colocar de lado. O texto não diz que a nossa velha natureza foi destruída. O texto diz que a nossa natureza velha tem que ser colocada de lado. Porque é impossível, neste momento, que ela seja destruída antes que o nosso corpo seja glorificado. Só quando for glorificado, ela efetivamente deixará de atuar em nós. O texto diz para não destruí-la, porque é impossível destruí-la neste momento. Mas o texto diz diariamente que nós temos que dizer não. Não para a velha natureza de Adão, não para o nosso eu. Temos que mortificá-la. Nós temos que mortificar. Mortificar significa dizer, colocá-la adormecida, entorpecida, porque ela não está totalmente morta. É isso aqui. Vidrinho com a tampa vermelha. Nosso pecado, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é? Estávamos assim, queridos, obscurecidos, mortos. É água e terra, viu? Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos. Quando isto aconteceu, a condenação do pecado foi paga na cruz.
Pois já não temos mais o escrito de dívida que nos acusa. Agora há um novo homem criado segundo Deus, com entendimento. Carregamos a velha natureza, mas ela tem que ficar assim, ó. Decantada. Está vendo que ela está aí? Estão vendo que ela está aí? Ela não foi embora, gente. Sabe o que acontece se chacoalhar esse vidro de novo? A velha natureza vai crescer. A velha natureza está aqui, está presente, ela vai se corrompendo. E ela vai ficando forte se você permitir que ela seja alimentada. Sabe como que ela é alimentada? Paulo diz, ela é alimentada segundo as concupiscências do engano. Nós vamos nos iludindo, nós vamos nos enganando que ela está morta, mas não está. Nós vamos achando que aquele pecado é sem importância. E vamos nos convencendo e vamos permitindo o seu acesso. Aí ele vai ficando forte. E nós vamos ficando convencidos que esse pecado é insignificante e que Deus não vê. Estou invisível. Eu estou invisível, Deus não vê. Nós vamos admitindo em nós um processo de autojustificação. Eu vou dizendo, não é tão ruim assim esse pecado. Ninguém vê. Alguns pastores dizem, esse pecado não dá para curar com um curativo. Não dá para levantar o tapete e chutar de baixo. Paulo diz, para esse pecado, só a cruz. É por isso que nós somos unidos a Cristo, que foi o objeto da aula do Rogério, a nossa união com Cristo. Nós fomos unidos a Cristo pela morte, quando sepultamos o velho homem. Tem que ser na cruz, porque lá estamos unidos a Cristo pela ressurreição. Quando renascemos em novidade de vida e seguimos com o novo homem. Entenderam? Uau! E o verso 23 nos diz que para isso acontecer tem que haver uma renovação diária. Você tem que ser renovado diariamente. Diácono, me dá mais um tempinho, por favor. E essa renovação tem que ser no espírito do entendimento, queridos. Nós temos que absorver que isto faz mal para nós. E colocarmos isso dentro da nossa cachola. Nós temos que passar a pensar de forma correta. Temos que entender que esse velho homem, ele atua em nós. E temos que reorganizar nossa mente.
Temos que fazer com que a nossa mente pense como a mente de Cristo pensa. Entendendo qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Tirando de nós as relações pecaminosas. Se não houver renovação espiritual, no âmago do entendimento, e Deus nos deu inteligência de sobra, não haverá comprometimento, queridos. E sem o comprometimento da nossa parte, não haverá mudança de vida. Como que isso é feito na prática? É assim, ó. Aqui nossa vida. Aqui nossa velha natureza. Isso é óleo. Vocês estão vendo, ela não se mistura. Nós temos a nova e temos a velha. Como é que você faz? Você tem que se renovar, tem que todo dia tomar um banho. Fazer a limpeza. Você vai acrescentando o lavar regenerador do espírito. E olha o que acontece. A velha natureza vai ficando cada vez menor. Temos que nos alimentar da palavra, enchendo-nos do caráter de Cristo. Por meio do lavar regenerador do Espírito, onde somos vivificados, passamos a ter mais participação com Cristo e menor com a velha natureza. O verso 24 diz, terminando, que é necessário nos revestirmos então do novo. Um novo homem criado segundo Deus, criado. Haja luz e houve luz, fomos criados. Injustiça e retidão. Deus nos fez justos. E nos fez para sermos retos, não tortos. Nós temos que nos revestirmos diariamente do Senhor Jesus. Primeiramente dizendo não ao velho homem. Em segundo lugar, renovando o espírito do entendimento. E isso você só consegue quando você tem relacionamento com Cristo. E por último, revestindo-se de Cristo, colocando em nós as vestiduras do Senhor Jesus. As vestiduras do Senhor Jesus foram tecidas nos céus. Não tem mácula, não tem mancha, não tem ruga, não tem defeito ou coisa semelhante. Está lá em Efésios 5, 27. Imaginem que nós, a igreja, sabe o que aconteceu conosco? Foi nos dado vestir de linho finíssimo. Acreditem se quiser. Resplandecente e puro, Apocalipse 19. A nós não foi dada usarmos das figueiras de Adão, daquela roupa que Adão fez. A nós foi dado vestirmos de linho finíssimo. Vocês percebem a profundidade do que Paulo falou para nós essa manhã?
como revestir-se do caráter de Cristo, da mente de Cristo e do ser de Cristo. Meditação diária, pensando com a mente de Cristo, realizando diariamente os exercícios devocionais de fé, não passando parte do nosso tempo no Facebook, fazendo leitura, oração, e tudo isso exige tempo. Precisamos de tempo para conquistarmos e reabilitarmos as nossas forças. O nosso alimento espiritual vem daí. E, igreja, não se enganem. Há um modo certo de viver e há um modo errado de viver. Paulo deixa isso claro. Um antes e um depois. E temos que sair daqui com essa ideia. Qual destas fases estamos na nossa caminhada da vida cristã? Eu encerro aqui e que Deus nos abençoe.